Daniel, o livro que vem depois de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí no meio tem Lamentações de Jeremias, mas depois vem Ezequiel, Daniel, né? Capítulo 9, versículo 3 em diante, o profeta, na sua oração, ele dizia: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos e profetas. Versículo 19, do mesmo capítulo. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra sempre traz alegria aos corações e edificação à nossa alma. A tua palavra é profunda e a tua palavra traz conhecimento ao nosso coração. Te agradecemos, Pai, por todos os registros que há neste livro santo, a tua palavra, de tudo aquilo que se passou com os profetas e aquilo que tu deixaste registrado, sem dúvida, é para a nossa edificação. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Uma alegria nessa noite poder estar com os irmãos. Fazia algumas terça-feira que eu não foi possível estar com os irmãos, mas é uma alegria, tenho muito carinho por esse culto de terça-feira, que é o culto de oração, o culto de ensinamento, e que bom que você vem nesse culto. Venha e convide outros irmãos para que possam estar nas terça-feiras aqui na casa do Senhor. Irmãos, eu quero falar nessa noite, baseado no texto bíblico, sobre a oração de Daniel. Eu quero falar sobre a oração que faz a diferença. É tempo de fazer a diferença. E nós temos que fazer a diferença até na maneira de orarmos.
Irmãos, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas pensam que até se pode falar com Deus, mas não conversar com Ele, não ter um diálogo com Ele. E conversar com Deus pressupõe sempre um diálogo, pressupõe troca de palavras. Para algumas pessoas, Deus deixou de falar conosco há mais de 2000 anos atrás, quando foi encerrada as profecias ali do Velho Testamento, e ali Deus parou de falar. Para outros, Deus falou até os apóstolos, e depois Deus parou de falar. Mas a verdade é uma só: Deus continua falando com aqueles que o buscam de todo o coração. A verdade é uma só: é possível ter comunhão com Deus, mesmo num mundo dominado pela tecnologia, pelo ceticismo, pela perversão, pela ignorância espiritual. Mesmo nesse mundo materialista que vivemos, nesse mundo cheio de imoralidade, mesmo assim é possível falar com Deus, e mesmo assim Deus continua comunicando com os seus filhos, com aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É possível, sim, você ouvir a voz de Deus na tua alma. É possível você ouvir a voz do Espírito Santo no teu coração. É possível Deus falar contigo, e Deus fala diretamente, Deus fala pela sua palavra, Deus fala através do hino, Deus fala através de uma oração, Deus fala de diversas formas, porque a multiplicidade da maneira de Deus falar é múltiplas, porque Deus não está atrelado a uma maneira só de se manifestar. Deus se manifesta de diversas maneiras, e Ele está aqui para falar ao teu coração. Nós vemos, irmãos, que o profeta Daniel, ele teve uma vida pautada na oração, e por isso que Daniel fez a diferença nos seus dias. A sua vida era pautada na oração. Daniel não era mais jovem quando ele fez essa oração que está descrita no capítulo 9. Ele já estava com a idade, a bem da verdade, uma idade bem avançada. Não era mais aquele jovem empolgado, aquele jovem que, com toda a sua robustez. Daniel já estava avançado de idade, mas ele continuava orando da mesma forma que ele orava quando era jovem. Ele continuou orando até quando já era de idade avançada. Daniel orou quando era jovem, e ele continuou orando quando já estava com a idade avançada, porque ele tinha convicção com quem ele falava, quem era o seu Deus. Ele conhecia seu Deus, conheceu seu Deus muito jovem, com a tenra idade da adolescência, da juventude. Ele já conheceu o seu Deus, e ele permanecia conhecendo esse Deus, tendo comunhão com esse Deus. A idade passou, mas a sua fé permaneceu inabalável, porque era um homem que conhecia e sabia com quem ele estava orando. Daniel acreditava, irmãos, na possibilidade de falar com Deus e de ouvir a resposta dele. É disso que nós estamos precisando: falar com Deus e ouvir as respostas que Deus nos dá através da sua palavra, através do Espírito de Deus que se comunica com o nosso espírito, e de diversas formas. A oração, irmãos, não é a preparação para a batalha. A oração é uma própria batalha, é a própria batalha, é a própria guerra. A oração é uma guerra, irmãos, é uma batalha. Porque nós, como ser humano, a nossa carne, o nosso natural, não quer estar numa batalha de oração. Orar. Irmãos, orar é tão fácil e tão difícil. É uma contradição. Porque orar, até uma criança pode orar. Não precisa ter curso nenhum para orar. Até uma criança pode orar, com a mais tenra idade.
Mas também orar é tão difícil. A prova que é tão difícil está aqui, está em nós mesmos. Culto de oração é culto que vem pouca gente. Orar, marca a vigília de oração, marca a oração. Passar aí 10, 15, meia hora, 1 hora orando. Isso foi-se o tempo, né? Parece que aonde o pessoal passava 1 hora orando, 2, 3, 4, 5 horas orando. Parece que hoje não tem mais tempo para isso, mas Deus não mudou a sua forma de falar conosco. Aprove a Deus nos atender, nos ouvir, nos abençoar através daqueles que oram e buscam o Senhor. E Daniel, irmãos, era aquele jovem que desde jovem, e agora na idade avançada, ele permaneceu tendo a sua fé inabalável. Ele tinha uma crença inabalável, e ele acreditava, e ele não só acreditava, como ele tinha essa experiência de falar com Deus e Deus falar com ele. E, como eu disse, a oração, irmãos, não é uma preparação para a batalha. A oração é a própria batalha. A chamada oração é um grito de guerra a uma congregação, mas não só a congregação, um grito de guerra dentro da nossa alma, do nosso espírito. A bem da verdade que o nosso espírito, quando você está em comunhão, em paz com Deus, há um grito dentro de nós para que venhamos a orar mais, para que venhamos buscar mais o Senhor. Mas muitas vezes esse grito dentro da nossa alma é sufocado pela correria, pelo estresse do dia a dia, pela correria frenética do dia a dia, pelos compromissos do dia a dia, pelo mundo que vivemos tão corrido, tão agitado. Aquele grito de oração é sufocado dentro de nós. Mas quem dá liberdade para esse grito e coloca-se em oração, começa a ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, que não tem nada que pague a alegria de você ter comunhão com Deus. Irmãos, as orações de Daniel, nós vemos aqui que a oração de Daniel tinha orações, diversos tipos de oração, mas essa oração que ele fez aqui eram orações como que de guerra. Elas eram oração que incomodavam a todos, incluindo Satanás e seu exército, porque Daniel não era um pecador, mas ele, como profeta, ele dizia: Pai, nós pecamos. Eu chego a ti pedindo perdão, ó Deus, dos nossos pecados, porque nós nos rebelamos. Ele colocava junto com o povo. Ele era um profeta do povo, e ele não dizia porque o povo pecou, ele dizia porque nós pecamos, porque nós temos rebelado, porque nós temos dado as costas para ti, porque nós não temos ouvido. Irmãos, nós vemos que Daniel, ele se incluía, e isso incomodava até Satanás, porque Satanás não quer que você venha e se arrependa dos seus pecados. Satanás não quer ver nenhum crente reconhecendo as suas falhas, dizendo: Senhor, eu peço perdão. O diabo, ele quer é que nós pecamos e que se rebelamos contra Deus, e que realmente viramos as costas para Deus. Mas nós vemos que Daniel, ele orava e ele se incluía junto. Porque muitas orações não incomodam as forças do mal? Porque muitas orações não incomodam mais o inferno, irmão? Sabe por quê? Porque hoje o nosso povo, nós dobramos o joelho só pensando em nós, só no egoísmo, só pensando: Deus me abençoe, Deus me dá, 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 me dá. É aquela oração só querendo vantagens e vantagens financeiras. Nós vivemos num mundo hoje assim. Nós dobramos o joelho: Deus me dá, me abençoe, me dá, me dá, me dá. Mas por que você quer? Por que você quer ser uma bênção? É claro que nós precisamos também fazer oração, pedindo a bênção da prosperidade, e Deus nos abençoa. Mas essa não é a primeira oração. A primeira oração é a oração de adoração. Adoração de reconhecer a misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. A primeira oração é a oração de reconhecer a grandeza dos céus, a grandeza de Deus e a soberania de Deus.
e depois mostrarmos vida de gratidão a Deus. Muitas orações, irmãos, passam longe do alvo e não causam nenhum estrago no campo do inimigo. Satanás não se incomoda hoje com... o povo já ora pouco, e quando ora, ora mal. E quando ora, ora só pensando no egoísmo próprio em si próprio. Não é aquela oração de intercessão para Deus abençoar o povo, para Deus... não, é só oração. Deus me abençoe, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E assim, irmãos, nós vamos entrando muitas vezes por um caminho perigoso, e nós temos que voltar e dizer: Senhor, ensina-me a orar. Os discípulos andaram quase 3 anos com Jesus, mas chegou o momento que eles mesmos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Se os discípulos que andaram com Jesus viram Jesus orar diariamente, eles pediram: ensina-nos a orar, quanto mais nós, irmãos. Peça ao Espírito Santo para Ele te ensinar a orar, e você vai ver que Ele vai te ensinar. O Espírito Santo está desejoso de ensinar você a orar. E quando você vai aprendendo, porque, irmãos, só se aprende a orar orando, não existe outra maneira. Você pode ler todos os livros de oração, e existem muitos. Você pode ler todos os comentários sobre oração, você pode saber tudo sobre oração, mas se você não orar, você não aprendeu a orar. Só se aprende a orar orando. E a oração, a gente vai aprendendo a orar e vai realmente entrando em intimidade e profundidade com Deus. Irmãos, muitos estão nas suas orações errando o alvo. A oração poderá ter grande efeito se nós nos comprometermos a viver acima da mediocridade, acima das coisas naturais, humanas. Nós temos que viver acima, irmãos, dessa vida muitas vezes vazia, dessa vida apenas de percepções humanas, voltada apenas para o humano. Tem que haver esforço para viver mais para Deus, com intimidade com Deus. Nós precisamos querer mais de Deus e menos de nós mesmos. Porque a Bíblia é muito clara, diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Quanto mais de Deus você vai querer, quanto mais de Deus você buscar, mais você vai ser abençoado. Porque há uma promessa atrelada aí: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos invertendo isso. Nós estamos buscando primeiro o nosso reino, mais a nós mesmos. E assim as bênçãos e os milagres de Deus vão ficando paupérrimos no nosso meio. Não é porque Deus mudou, mas nós mudamos o nosso alvo, nós mudamos as nossas percepções de ver as coisas. Mas que o Senhor tenha misericórdia da igreja, que o Senhor tenha misericórdia da igreja evangélica, que o Senhor tenha misericórdia de cada crente, e que nós possamos buscar ao Senhor da maneira correta, buscando a Ele, querendo mais dEle, mais intimidade com Ele, e as outras coisas serão acrescentadas de maneira natural na nossa vida. Precisamos aprender a orar devidamente e com eficácia. A oração, irmão, só produz resultados quando nasce de uma vida comprometida com Deus. A oração eficaz, a oração que encontra resposta, é quando a oração nasce de uma vida comprometida com Deus. E Daniel é um exemplo de um moço, de um homem, e agora já velho, mas era comprometido com Deus, irmãos. Daniel era comprometido com Deus, e por isso houve respostas às suas orações. Daniel foi esse exemplo na sua vida, desde pequeno até idade avançada. Ele foi o exemplo de uma vida comprometida com os céus. Meus irmãos, Daniel foi um exemplo tão grande de uma vida que ele não segue as regras do mundo. Ele não segue as regras dos homens sem Deus. Ele decidiu não se contaminar. Não se contaminar quando estava lá no reino
que era um reino estranho para ele, mas ele resolveu não se contaminar, nem com a comida, nem com nada do rei, pois aquela comida lá na Babilônia era oferecida aos deuses da Babilônia, e ele preferiu não se contaminar. Embora essa decisão colocasse em risco a sua vida, mas ele tomou porque estava comprometido com Deus. Ele tinha compromisso com Deus, não importa onde ele estava. Irmãos, não importa onde você ande, não importa onde você vá, não importa se você está no meio de pessoas ímpias ou em lugares completamente avesso às coisas de Deus, mas lá onde você está, você precisa glorificar a Deus. Lá onde você está, a luz precisa brilhar. Eu fico um pouco com o pé atrás com um crente que diz: pastor, eu vou sair daquela firma, ou vou sair daquela escola, ou vou sair daquele lugar, porque lá as pessoas são muito ímpias, as pessoas lá são muito críticas, são muito... irmãos, a luz tem que brilhar aonde? A luz tem que brilhar aonde, irmãos? Aqui dentro da igreja, faça a luz brilhar. A luz tem que brilhar lá no meio dos ímpios. É lá que nós temos que dar testemunho. É lá que as pessoas têm que ver que nós estamos fazendo a diferença. É lá que as pessoas precisam ver que há alguma coisa de diferente na nossa vida. Alguém diz: mas não dá para ser crente lá em tal lugar. Como que não dá para ser crente, irmãos? Você pode ser crente em todo lugar. Pastor, o senhor diz isso porque não é o senhor que está lá onde eu trabalho, onde eu estudo, onde... Não, irmãos, você pode ser crente em todo lugar. Daniel é a prova aqui. Ele estava no meio de pessoas pagãs, terríveis, avessas às coisas de Deus, mas as pessoas até vigiando ele para ver se ele orava ao Deus dos céus. Mas nada disso impediu Daniel de fazer a diferença. Nada impediu Daniel de deixar de orar. Daniel decidiu orar e buscar ao Senhor. Irmãos, a sua vida teve em risco por diversas vezes, mas ele não se contaminou e não negou a sua fé, porque ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, não nega a sua fé. Quem está comprometido com Deus, vive a verdade, não usa máscara, não se deixa dominar por uma vida de duplicidade. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós vivemos numa época em que muitos crentes estão vivendo uma vida dupla. O que é vida dupla? É um pé na igreja e outro pé no mundo. O que é mundo? Mundo é tudo aquilo que te afasta de Deus. Mundo é tudo aquilo que corta a tua intimidade com Deus. Mundo é tudo aquilo que te leva a esfriar na tua vida de fé. Mundo é tudo aquilo que te leva a praticar perversões. Mundo é tudo aquilo que te afasta da vida de oração, de comunhão com Deus, comunhão com o seu irmão. Mundo é tudo aquilo que te afasta da igreja. Mundo é tudo aquilo que corta essa tua ligação de convicção que Deus realmente está na tua vida. Quando você não tem mais aquela convicção da salvação, quando você não tem mais aquela convicção que realmente você vai para o céu, quando você não tem mais aquela convicção de intimidade com Deus, quando você está num lugar e você percebe que realmente aquilo ali aquele lugar não era para você estar, aquilo é mundo. Saia enquanto é tempo, porque há pessoas que já não tem mais essas percepções. Tem pessoas que a sua mente já está cauterizada, seu espírito está cauterizado, já não consegue mais ter a percepção do que é certo, do que é o errado. E nós vivemos um mundo perigoso hoje, que tudo depende, que tudo está... Vivemos assim que as pessoas vivem num mundo onde estão trocando as coisas, bem na verdade.
o que é certo eles dizem que é errado, o que é errado é certo, e se nós não cuidar, isso vem para dentro da igreja. Porque o mundo aí fora, tudo é relativo. Nós vivemos num mundo relativista, que tudo é relativo. Não existe mais no mundo aí fora, não existe o que é errado mais. Não existe o que é mais errado. Mas Deus continua sendo Deus. E nós não podemos relativizar as coisas. Deus ainda continua dizendo ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, orar e clamar e deixar os seus maus caminhos e os seus pecados, eu vou abençoar. Meus irmãos, é terrível ver muitos crentes com a vida dupla. E Deus está com nojo de muitos evangélicos, que alguns até vão para a televisão dizendo que é evangélico, mas dá até nojo de ver, porque as atitudes, os atos dessas pessoas denigrem o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, uma vida comprometida com Deus não se atemoriza. Nós vemos que Daniel estava ameaçado de morte, mas ele não ficou atemorizado com as ameaças de morte, porque ele tinha intimidade com Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho, uma época, e ficou irritado, porque nenhum dos seus sábios conseguiu decifrar o seu sonho. E o rei ficou indignado. E ele ficou tão indignado que ele disse: olha, vão matar todos os sábios ou morrer. E Daniel era considerado sábio, que estava lá no reino. E ele também foi condenado à morte junto com todos os sábios. Porém, quando ele chegou na presença, quando alguém disse: olha, todos os sábios vão morrer, inclusive você, porque você é sábio também, há um decreto do rei: morte a todos os sábios, porque ele teve um sonho e ninguém decifrou o sonho. Daniel disse: não, calma lá, diz para o rei me dar um tempo, diz para o rei me dar um tempo, que eu preciso falar com meu Deus. Deixa eu orar. Irmãos, quando nós oramos, vem revelação dos céus aos nossos corações. Deus responde e revela para Daniel o sonho do rei, que está lá isso no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Nós vivemos que Deus revela quando a oração, quando você vai para a oração, irmãos, alguma coisa acontece. Não tem como você orar e não acontecer nada. Alguma coisa vai acontecer. No mínimo, você vai ser mudado. No mínimo, você vai ser mais quebrantado. No mínimo, você vai ser mais crente. Irmãos, o povo estava vivendo naquela época de Daniel um período de profunda escuridão espiritual. Mas não é muito diferente de hoje. Embora o evangelho está propagado, embora hoje há facilidade para a propagação do evangelho, mas o mundo está numa escuridão espiritual terrível, nojenta, aonde a imoralidade e o relativismo têm dominado e têm chegado a instâncias insuportáveis até. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, e a diferença começa com um crente que ora, irmãos. A oração faz a diferença. A oração faz a diferença. A oração faz a diferença. Irmãos, nós vemos uma vida, Daniel tinha uma vida comprometida com Deus na oração. E uma vida comprometida com Deus na oração é sempre pautada pela verdade. Irmãos, uma vida de oração, quem ora, a vida dele é pautada pela verdade. Em outra ocasião, por exemplo, já agora com o rei Belsazar, no governo da Babilônia,
Daniel também foi chamado para decifrar algo que estava acontecendo lá no palácio. De repente uma mão começa a escrever na parede. O rei chamou todos os sábios, percebeu que aquilo ali era algo estranho e que não era algo normal. E ele chama todos os sábios do reino para decifrar o que estava escrito e aquela mão. E a Bíblia diz que ninguém pôde decifrar. A Bíblia diz que os joelhos do rei batiam um no outro e ele estava apavorado. Porque ali estava uma sentença. Ele não sabia decifrar, mas percebeu que ali era uma sentença de juízo. E quando Daniel foi chamado, porque alguém disse à mãe do rei, disse: olha, tem aí no reino alguém que decifrou. E decifrou quando era Nabucodonosor e chama ele. Chamaram Daniel. E quando Daniel entrou naquele salão carnavalesco onde eles estavam, a bem da verdade, eles estavam brincando com o sagrado. Porque trouxeram para aquela sala carnavalesca os vasos sagrados que foram trazidos lá de Jerusalém, do templo. E agora os vasos sagrados que eram usados no templo, eles estavam usando numa festa carnavalesca. E quando Daniel entrou, Daniel entendeu e conheceu aquela escrita. Era a escrita do seu Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a escrita de Deus, porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus na oração, quando você está ligado com Deus, irmãos, você tem a percepção e de entender muitas coisas que se você não está em oração, você não iria entender. Como Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de fidelidade ao Senhor, Deus revelava os segredos para Daniel. E esse Deus é o mesmo. Deus quer revelar muita coisa para você, irmãos. Ele quer mostrar muita coisa para você. Daniel, o rei até ofereceu ofertas, mas Daniel recusou todas as ofertas e ele não escondeu a verdade do rei. Ele falou toda a verdade. Ó rei, o que está escrito aí é terrível. O que está escrito aí é um juízo. Que você fosse pesado na balança, fosse achado em falta. E o teu reino foi dividido. E naquela mesma noite, o rei foi fulminado. Aquela mesma noite o rei foi morto por um batalhão que entrou no reino. E assim Daniel sempre falou a verdade. Porque quem ora fala a verdade, irmãos. A vida de Daniel, irmãos, sempre foi uma vida de oração. A gente vê ele lá quando era jovem orando, quando o ameaçaram, quando pediram para ele se contaminar com a comida do rei, que era bem jovem, ele foi orar e pediu para Deus a força para que eles continuassem com a mesma força, com o mesmo vigor. O especialista olhou, disse: não, realmente vocês estão até mais fortes do que os outros. Ele orava. E agora, quando ele era velho, já ancião, continuava orando. Ele sempre comprometeu-se desde o início a ser fiel seguidor do Senhor. Irmãos, era um princípio da sua vida, ser fiel, orar. Por essa razão nós vemos Daniel orando, Daniel agora também intercedendo pelo povo. Irmãos, uma das orações mais eficientes e uma das orações que é necessária na igreja é a oração de intercessão. Quando o povo começa a interceder pelos outros, quando você começa a interceder pelos outros, vem bênção de Deus para a tua vida. E na soberania de Deus, irmãos, Deus aprove a responder muitas das orações intercessórias. A oração de intercessão tem um poder que muitas vezes nós não imaginamos, mas é um poder muito maior do que qualquer bomba atômica. Porque a oração de intercessão, você está aqui e você pode estar intercedendo por uma pessoa que está a milhares e milhares de quilômetros longe daqui. E a resposta pode acontecer instantaneamente pelo poder da oração da intercessão.
Por essa razão, irmãos, nós vemos que é importante a oração de intercessão. Interceda. Daniel, ele orava por si, ele se incluía com o povo, mas ele era aquele homem que sempre estava intercedendo pelo povo, sempre estava intercedendo pela nação de Israel. Daniel não só orava intercedendo, como ele confessava a confusão, aquilo que ele entendia que estava acontecendo com os homens. Daniel, ele ora confessando que a confusão, Deus, ele dizia: Deus, a confusão pertence a nós, pertence aos homens. Nós somos confusos, nós nos rebelamos. A ti pertence a sabedoria, mas a nós não. Daniel intercede pelo povo, reconhecendo, irmãos, que a natureza humana é rebelde, o homem sempre estava prevaricando para o mal, que o homem era inclinado à desobediência, ao pecado, e ele se incluía, e ele fazia aquela oração de intercessão. Nós vemos, irmãos, que Daniel ora pedindo misericórdia. Deus, o homem é falho, mas tenha misericórdia, porque o perdão está contigo, Senhor. Venha sobre o povo, abençoe esse povo, tenha misericórdia desse povo rebelde. E Deus mandou um anjo falar com Daniel. Diz Daniel: a tua oração foi ouvida. Desde que você se inclinou a orar, a tua oração foi ouvida. Irmãos, ore, porque a tua oração é ouvida. Clame ao Senhor, irmãos, a tua oração é ouvida. Você pensa que não, irmão. Muitas vezes você pensa que não. Oração. A tua oração é ouvida. Ore, clame, suplique, busque ao Senhor. E nós temos que aprender a ter intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes a oração, você começa a orar e você ainda não consegue entrar numa intimidade com Deus de imediato. Por quê? Porque muitas vezes você dobra o joelho, mas ainda está na tua mente todos os acontecimentos do dia. E você está orando, mas muitas vezes você tem que ter cuidado, porque o diabo, um pouco o diabo e um pouco nós também, nós temos uma facilidade para desconcentrarmos, para não se concentrar na oração. Irmãos, o inimigo das nossas almas, o inimigo da oração, o diabo, muitas vezes nós também temos, facilmente nós perdemos a concentração. E é isso que o inimigo quer. Porque quando você tem concentração na oração, e você vai orando, e você vai entrando nos átrios do Senhor, você vai tendo intimidade com Deus. Mas nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos ali até ajoelhados, ou enfim, orando de outras formas, mas principalmente ajoelhados. Muitas vezes estamos ali e é quase um castigo, porque nós estamos até dizendo: Jesus me abençoa, mas nossa mente está pensando no que temos que pagar amanhã, no que temos que fazer amanhã, no problema que aconteceu hoje, ou alguma coisa que vamos fazer acolá. Irmãos, é uma oração mesclada, é uma oração sem concentração. Nós precisamos aprender a nos concentrar, entrar em intimidade com Deus, irmãos, aonde você possa imaginar Deus, os céus, e você tendo intimidade com o Senhor. Então, cuidado, irmãos, para você não perder a concentração. E tem muita coisa que tira a concentração, né? Telefone, celular. Vai orar, irmão. Você quer orar? Desliga teu celular, porque o celular tira a concentração. É você dobrar o joelho e o telefone toca, irmãos. Parece que coisa do inimigo até, né? Faça um propósito de orar. Hoje eu quero orar uma meia hora aqui com Deus. Deixa o celular ligado para você ver. Vai aparecer umas 10 ligações. Tira a concentração. Desliga o celular, irmãos, né? E assim por diante. Irmãos, precisamos viver uma vida de abundantes orações. Fomos chamados a orar.
todo avivamento, todo despertamento, todas as maravilhas que Deus quer fazer no nosso meio, sempre foi, sempre será e é precedido por oração. Não acontece avivamento, não acontece despertamento, não acontece milagre que não seja precedido por oração. Aprove a Deus mandar despertamento, avivamento, milagres, maravilhas extraordinárias no meio da igreja através da oração. Quando o povo ora, milagre acontece. Quando o povo ora, salvação acontece. Quando o povo ora, as artimanhas de Satanás são desbaratadas. Ore, irmãos, e você vai ver o que vai acontecer. Estamos vivendo tempo de sequidão espiritual, irmãos. Estamos vivendo tempo de estiagem, pois parece que nós vivemos uma geração que não aprendeu a orar. Porque a geração que orava está passando. Né? O irmão Reginaldo, os mais velhos aí, o senhor não é tão velho assim, mas ainda é da geração que orava, né? Da oração que ia para as vigílias. Hoje fala vigília, irmãos. Vigília, a gente tem as nossas vigílias ali, 1 hora de oração e o povo já fica tudo sentado. Há uns 20 anos atrás, dobrava o joelho 10 da noite e os pastores era 6 da manhã. E o povo vinha até, muitos vinham. Mas foi diminuindo. Hoje, irmão, para ficar meia hora de joelho, é claro, pode ter pessoas que têm problema no joelho, mas sentado pode orar, né? O importante é orar. Nós estamos vivendo tempo onde a oração está desaparecendo, irmãos. Está desaparecendo. É tempo de orarmos para que Deus nos desperte, irmãos. Nós temos que orar e pedir: Deus, desperte-nos para a oração. É tempo de orarmos para que Deus venha realmente nos despertar para orar mais. Se quer mais bênção, quer mais vitória, quer mais milagre, ore mais. Irmãos, não existe o meio mais fácil de você cometer pecado do que o pecado de não orar. E Samuel disse que Deus tenha misericórdia, que não cometa eu o pecado de não orar. Irmãos, nós precisamos aprender a orar, porque uma geração já está indo, que orava, e essa geração que orava já não consegue orar mais também. A geração que está vindo não aprendeu a orar. Aprendemos apenas a pedir: Senhor, me abençoe. Apenas pedir. Isso não é oração, é apenas pedido, né? Bem da verdade que nós parece que as orações hoje, irmãos, elas são como aquela lista de supermercado. Nós vemos ali trigo, feijão, vamos colocando dentro do carrinho. E assim nós estamos com uma lista e viemos para Deus. Deus me abençoe com isso, Deus me abençoe com aquilo, Deus me abençoe com isso. É apenas uma lista de supermercado. Deus me abençoe, me dá. Isso não é oração, irmãos. Oração é diálogo. Oração é nós falarmos com Deus. Oração é ter intimidade com Deus. Oração é você conhecer a Deus. Oração é você sentir a presença de Deus. Oração é você sentir que Deus é mais real do que você está me vendo. E Deus é mais real, irmãos. E tem outro. Você tem o Espírito Santo que te ajuda a orar. Você tem o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda, que nos motiva, que nos ensina. Precisamos pedir ao Espírito Santo, irmãos, que venha gerar em nossa vida gosto pela oração. Irmãos, eu desafio a você passar alguns dias, alguns momentos na presença de Deus e falando com o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, produz na minha vida desejo de oração. Espírito Santo, ensina-me a orar. Dobre o joelho sempre, diga isso: Espírito Santo, eu preciso aprender a orar. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, produz esse gosto, esse prazer, esse desejo por oração na minha vida.
ore uns 10, 15 dias falando ao Espírito Santo isso. Espírito Santo, eu preciso aprender a orar, me ensina. Coloque na minha vida gosto, prazer de orar. Irmãos, não precisa mais do que 15 dias. Você vai sentir prazer de orar, gosto de orar. Você vai ter uma nova dimensão de Deus na tua vida. Os céus vão se abrirem e haverá momento que você não sabe se você subiu ou se o céu desceu, mas a glória de Deus será real na tua vida. Aleluia. Irmãos, a maior necessidade que nós temos hoje é realmente de termos vida íntima com Deus na oração. E quem sabe a necessidade de Deus. Como que é, pastor? Necessidade de Deus? A necessidade de Deus hoje, quem sabe, é encontrar homens e mulheres que saibam prevalecer na oração. Homens e mulheres determinadas, que perseverem-se na batalha da oração. Quem sabe Deus está à procura de homens e mulheres que, como Daniel, coloque-se na sua presença, coloque-se ali na brecha, para clamar, para interceder, para pedir, para buscar, mas para adorar, para louvar, para magnificar o nome do Senhor. Quem sabe Deus está à procura desses homens e dessas mulheres que realmente dobram o joelho e diz: Senhor. E ali começa a ter intimidade com esse Senhor. Irmãos, precisamos ser determinados. Precisamos mais ser perseverantes. A Bíblia diz: perseverai. Precisamos perseverar na oração, sermos mais determinados. Irmãos, se queremos ver mais almas salvas, a nossa cidade conquistada para Cristo, milagres e maravilhas acontecendo, precisamos orar, porque sempre foi e sempre será. Os grandes avivamentos, as grandes coisas de Deus começam quando um povo começa a orar. E muitas vezes não é assim, toda a igreja. Os grandes avivamentos começaram com 3, 4, 5 pessoas que se colocaram a orar. Precisamos ver muitas coisas mudadas. E aquelas pessoas começaram a orar. Deus manda um avivamento. Deus batiza com o Espírito Santo o nosso povo. Deus opera milagres. Deus, esse povo precisa temer o teu nome. Esse povo precisa reconhecer os seus pecados. E eles começaram a orar. E daqui a pouco os grandes avivamentos que varreram a Inglaterra, que varreram os países de Gales e tantos outros povos que foram sacudidos por grandes avivamentos. E no próprio Brasil, o grande avivamento pentecostal começou com vidas de pessoas que oram. E então, irmãos, não precisamos orar, não podemos perder a nossa essência. Bem da verdade que a essência da Assembleia de Deus e o segredo da Assembleia de Deus ser a maior igreja pentecostal do mundo e a maior igreja evangélica do Brasil foi porque foi fundamentada na oração, irmãos. A Assembleia de Deus, orar era como dizer, vamos numa festa. Antigamente era assim, orar era coisa que todo mundo abraçava, até as crianças. Quando as crianças não aguentavam mais, os pais já traziam ali um cobertor, um lençol, e as crianças ficavam deitadas embaixo do banco mesmo, e os pais iam para a vigília. Filho não impedia de pais ir para a vigília de oração, não, irmãos. Nada impedia. Hoje não, irmãos, hoje está tudo diferente. Mas Deus não mudou, não, irmãos. Você quer bênção, você quer milagre, vamos orar. A oração é o canal competente. A oração, irmãos, é o canal competente que abre os céus e faz com que a boa mão do Senhor seja derramada sobre nós. Como o próprio Jesus disse: não tendes porque não pedis, não saber pedir, não saber orar. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor. Então, irmãos, que a igreja, que você possa se derramar na presença do Senhor, como o corinho, o louvor que foi cantado aí, me derramar. Você que possa derramar a tua alma, se derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar, produz esse desejo na minha alma, no meu coração, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu serviço, o que vai acontecer com você, irmãos. Eu lhe garanto,
que se não acontecer aquilo que você está pedindo, se aquilo não mudar, mas você vai ser mudado. Porque oração muda as coisas ou muda nós mesmos. Deus vai nos dar a visão correta das coisas. Então, irmãos, o caminho é a oração. Ore, clame por Deus. Essa igreja precisa crescer muito mais, irmãos. Não podemos nos conformar. Porque somos a maior igreja do Brasil. Porque somos, quem sabe, a maior igreja da cidade. Não, irmãos. Nós não podemos nos contentar, porque existem milhares e milhões que estão indo para o inferno. E se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não formos atrás, irmãos, essas pessoas vão ficar eternamente perdidas. Mas a igreja que ora é a igreja que vai atrás. A igreja que ora é a igreja que ama. A igreja que ora é a igreja que proclama as boas novas de Jesus. A igreja que ora é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. A igreja que ora é uma igreja que tem comunhão um com o outro. A igreja que ora é uma igreja que prima pela verdade. A igreja que ora é uma igreja que mantém fidelidade com o Senhor. Uma igreja que ora é uma igreja que tem integridade com a sua vida lá fora. É uma vida íntegra, é uma vida leal, é uma vida sincera. Igreja que ora é uma igreja que olha para o irmão e diz: eu te amo em Cristo Jesus. A igreja que ora é uma igreja missionária. Igreja que ora é uma igreja que conhece a voz de Deus e conhece as revelações de Deus. Igreja que ora é uma igreja que fala em línguas, é uma igreja pentecostal. Igreja que ora é uma igreja animada, motivada, é uma igreja que tem prazer de ser igreja, tem prazer de estar na igreja, tem prazer de vir para os cultos de oração, tem prazer de vir para os cultos de ensinamento, tem prazer de ouvir a palavra do Senhor. Igreja que ora, irmãos, é uma igreja que conhece a Deus, conhece a Deus, conhece a Deus, conhece a Deus. A igreja que ora é uma igreja que não está só atrás de bênção de Deus, mas em primeiro lugar está atrás de Deus, da busca de Deus, que é intimidade com Deus, porque sabe que as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, irmãos. Não deixe passar esse tempo, porque Salomão, ele dizia: vai chegar o tempo, que vai chegar a idade, os olhos vão estar cansados, as palavras já não vão sair corretamente, os joelhos já não podem se dobrar. Vai chegar o tempo que a idade vai chegando e você já não vai poder fazer muitas coisas. Mas enquanto você tem vigor, faça alguma coisa e não esqueça da oração. É claro que a pessoa com idade, ele pode orar, mas quem sabe já não tem mais aquela facilidade para estar ali com os joelhos dobrados na presença do Senhor. Irmãos, o tempo de orar é agora. O tempo da misericórdia do Senhor é agora. O tempo que Deus quer realizar milagres e maravilhas é agora. O tempo que Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio é agora. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã é uma nota promissória. Não sabemos se vamos receber, porque não sabemos se vamos estar vivos amanhã. O ontem já passou. Nós temos o hoje. E o hoje vamos orar. E Deus vai abrir os céus. E pessoas vão sair de diversas partes dessa cidade e vão correr para ver o que está acontecendo aqui. Porque onde um povo ora, o fogo do céu, a bênção dos céus, o óleo santo dos céus é derramado. E isso chama atenção. E o pessoal vai vir aqui e vai ser tocado, e vai ser abençoado, e vão ser mudados e transformados pelo poder de Deus. Vamos orar.